paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vamos dar início a mais uma escola bíblica, Hoje é 13 de junho, a nossa escola bíblica, como a nossa revista, finalizou na semana passada. Hoje nós temos um estudo extra. Vamos estudar quem é Jesus Cristo, à luz da palavra de Deus. Claro, nada melhor do que as Escrituras para explicar quem é Jesus Cristo. Usaremos como texto base João 5,39, também 2 Pedro 1,20 e demais versículos que eu vou dizendo no decorrer do estudo. Que Deus abençoe os irmãos por parar tudo agora para estudar a palavra de Deus. Eu espero que os irmãos não só fiquem a assistir, a ouvir, mas pegar também a sua Bíblia e também examinando. É assim que a gente aprende, Precisamos ser curiosos das Escrituras, ter bastante curiosidade, ter bastante prazer em aprender da palavra de Deus. Que bom que você chegou, que bom que você agora pegou a sua Bíblia. Vamos orar para a gente iniciar a nossa escola bíblica? Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse exato momento, vamos estudar a sua palavra. Deus, te peço que o Senhor me use. Te peço que o Senhor use, ó Deus, os irmãos também que vão ouvir, vão aprender, Senhor. Que eles criem curiosidade, desejo pela aprendizagem, Senhor Jesus. Ó soberano de Israel, nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o entendimento e nos dá também vontade de aprender. Repreenda a preguiça espiritual que tem acometido muitos crentes, Senhor, por ter preguiça de ouvir, de assistir às aulas, ó Deus, de aprender a sua palavra, da sua palavra. Repreenda, Senhor, essa doença espiritual, a cegueira espiritual. Toda a frieza seja repreendida, que haja fervor na fé, que haja, Deus, desejo, fome pelo conhecimento do alto. Em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Precisamos ter fome de conhecimento de Deus. Não se deixe vencer pelas lutas, não se deixe vencer, meus irmãos, pelas adversidades, O prazer em servir a Deus deve ser sempre em primeiro lugar, está sempre em primeiro lugar, Quando Deus é colocado em primeiro lugar, ele se torna o primeiro amor. E ninguém é capaz de nos arrancar desse amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Eu vou começar do 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós? Permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muitos escribas e fariseus examinavam as Escrituras e sabiam que as Escrituras anunciavam que Deus ia enviar um Messias, o seu Filho, e quando esse Messias chegou, eles não reconheceram. Por quê? Eles examinavam, Como diz aqui, examinais. Então, vocês examinam as Escrituras, vocês julgam que nelas tem a vida eterna, e vocês vão ver que é nelas, que vocês dizem que examinam, que testifica de mim, mas vocês não me conhecem. Leem, mas não me conhecem. É aí que está o perigo, irmão. De repente dar glória a Jesus e não saber quem é Jesus. Aí eu sirvo a Jesus, mas que Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus Cristo? Você saberia responder à luz da palavra, não do seu achismo, mas à luz da palavra de Deus? Saberia responder quem é Jesus?
Porque é importante, né? É importante, perdão, irmão, houve um imprevisto aqui, né? É importante a gente conhecer, né, quem é Jesus. É importante a gente conhecer quem é esse nosso Salvador, né? Quem é esse nosso Salvador que nós dizemos que adoramos? Então, conhecer de perto a Jesus Cristo, esse é o objetivo de todo cristão. Embora tenha vivido há tanto tempo, precisamos conhecê-lo. Você pode ter 50, 100, 20, 10, 3, 2 anos na igreja, né? Mas precisamos conhecer a Jesus. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, já dizia para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um perigo muito grande essa coisa de eu já conheço. Porque Deus não está limitado a um conhecimento raso. Deus é muito, muito além. Até quem viu Ele face a face, é muito pouco ainda para dizer quem Ele é. Então precisamos conhecer mesmo. É o próprio Jesus quem nos responde a questão de quem é Ele, né? A pergunta de quem é Jesus Cristo. Ao lermos João capítulo 5, versículo 39, ele respondeu: as Escrituras testificam quem é Ele. Então, se eu quero conhecer Jesus, nada melhor do que as Escrituras para que a gente conheça muito mais de Deus. E quanto mais, mais e mais. Amém? A Bíblia foi escrita para revelar a vontade de Deus e revelar essa vontade para a nossa vida. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até o 21. Desculpe, isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Dizendo assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se as Escrituras falam de Deus, revelam a vontade de Deus, podemos confiar, porque essa Escritura não foi produzida pela vontade do coração dos homens que a escreveram. Estes homens, esses escritores, foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, então revela Deus para a nossa vida. Precisamos ser, por isso que sempre eu digo, precisamos ser crentes de Bíblia, bereano, crente de Bíblia, que se fundamenta a fé na Bíblia, na palavra de Deus. Também nós temos esse versículo de 2 Pedro, que conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, vemos quem Deus usou para nos comunicar essa vontade. A gente percebeu aí nesse versículo quem Deus usou para nos comunicar a sua vontade, né? Então Deus usou homens inspirados, não é isso? Homens inspirados, homens separados para isto. Vamos ver também outro ponto. Examinando a Bíblia, vamos conhecer quem é Jesus. Então, examinando as Escrituras, a gente vai conhecer quem é Jesus. Vamos ver o que disseram acerca de Jesus. Vamos ver o que João Batista disse quem é Jesus. João capítulo 1, versículo 29 até o 34. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 29 até o 34, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha o que João Batista vai dizer:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eis, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quem foi que falou isso? João Batista. Você tem dúvida de quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Vamos ver também o que Simão Pedro falou, irmão, acerca de Jesus Cristo. Está lá em Mateus, veja aí, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15 até o 16. Amém? Que diz assim: e disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, discípulo do Senhor, apóstolo de Cristo, olha a resposta dele. Quem é Jesus para você? Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João já tinha descrito ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e como o Filho de Deus. Você ainda tem dúvida que Jesus Cristo é Deus? Quem é Jesus agora para André, também discípulo de Jesus? André, vamos ver em João capítulo 1, versículo 41. João capítulo 1, versículo de número 41, que diz assim: e este achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Foi André que disse. Quando encontrou Jesus, ele disse: encontramos o Messias, ou seja, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver também o que os samaritanos, que era inimigo dos judeus, olha só, um povo que era inimigo dos judeus, os samaritanos, vamos ver o que é que eles dizem. Quem é Jesus? Está lá em João 4,42. João 4,42. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, nós temos agora as palavras de João Batista: Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Filho de Deus. Nós temos Simão Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós temos André dizendo: o Messias, que Jesus é o Messias, é o Cristo, Salvador. Nós temos o samaritano, um povo pagão, um povo idólatra, inimigo do povo judeu, que reconhece que Jesus é o Cristo e o Salvador do mundo. Agora também tem um centurião, um oficial do exército romano, que presenciou a morte de Jesus. Vamos ver o que é que ele disse. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 54. Olha o que é que diz. 27, 54 diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram-lhe: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Precisamos ter essa certeza, irmão, para a gente não estar glória a Deus simplesmente de boca, mas com toda a certeza, para servi-lo sabendo quem ele é, falar dele sabendo de quem a gente está falando. A gente tem base, ter fundamento, quem é Jesus.
Não ficar de achismo, simplesmente porque curou, simplesmente porque viu curar, simplesmente porque viu alguém falar língua. Não, nós temos base bíblica, nós temos base concreta, base sólida para defender quem é Jesus Cristo. Amém? Vamos ver também o seguinte, outro ponto. Não foram apenas os que o conheceram a Jesus, os que conheceram a Jesus, que deram testemunho, né, sobre o seu caráter. O próprio Jesus. Então não foi só as pessoas que testemunharam, não. Os que conheceram e que testemunharam, não. Também o próprio Jesus tinha consciência de quem ele era, ou de quem era. O que ele afirmou nos textos abaixo é o que vamos constatar agora. Vamos lá ver. João 5,18. Olha o que é que o próprio Jesus vai testificar dele mesmo. 5,18 diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, dizendo igual a Deus. Jesus também testificava que ele era Deus, que ele é Deus. Também vamos ver João 6,35. João 6,35 diz assim, ó. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que venha a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele também testificava dele, quem ele era. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida. Ele também testificava dele. Também vemos em João 8,12, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa interessante, poderosa. Jesus confirmando, testificando dele mesmo. Nós temos também, irmãos, João capítulo 14, versículo 8 e 9. 14, 8 e 9 de João, do Evangelho de João, que diz assim: E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha Jesus testificando quem é ele. Você ainda tem dúvida? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Se as Escrituras é inspirada por Deus, se esses homens escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever o que acabamos de ler, então o próprio Deus está dizendo para nós quem é Jesus. As Escrituras estão dizendo para nós quem é Jesus. Tem pessoas que querem conhecer Jesus pulando de galho em galho. Quer conhecer Jesus através de vídeo de YouTube. Quer conhecer Jesus através de maca, cair. Quer conhecer Jesus, irmão, com os falsos profetas, com os sinais que eles operam. Quer conhecer Jesus, mas não quer estudar a Bíblia. Quer conhecer Jesus, mas não quer participar da escola bíblica. Quer conhecer Jesus, mas não quer obedecer a palavra. Quer conhecer Jesus, mas não quer obedecer, não quer orar, não quer consagrar, não quer buscar o Senhor. Não quer largar o mundo, não quer largar o pecado, não quer largar o mudanismo. Quer conhecer Jesus. Que querer conhecer é esse? Né? Que querer conhecer é esse? Que Jesus é esse que se conhece do meu jeito e do seu jeito? Não existe. Tem que ser do jeito das Escrituras Sagradas. Amém? Agora, vamos ver o que Deus, que é o Pai, que é a voz que se manifesta ali no batismo, esse é meu filho amado, né? O que vai dizer na ocasião do batismo?
O que é que Deus vai falar acerca de Jesus? Está em Mateus capítulo 3, versículo 16 até o 17. Mateus 3, versículo 16 até o 17, que diz assim: o povo, assentado em trevas, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda tem dúvida de quem é Jesus? Filho do Deus Todo-Poderoso. Este é o Salvador do mundo. Negar Jesus é estar sendo condenado. Negar Jesus é estar dizendo eu quero ser condenado. Negar Jesus é dizer para mim não ter mais esperança. Porque Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Após a gente conhecer, irmãos, após nós conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, podemos agora fazer a seguinte pergunta: como eu posso influir na minha vida? Como isso pode influir na minha vida? Ou seja, como todo esse conhecimento de Jesus pode agora influenciar na minha vida? De que forma influencia conhecer Jesus? O que é que muda? O que é que muda conhecer Jesus? Para que eu preciso conhecer Jesus? O que com isso vai, o que a partir desse conhecimento de Jesus muda na minha vida? Vamos ver. Muitas pessoas desejam conhecer a Deus, né? Segundo Mateus 11, 27, olha o que é que diz. 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. João 1,18 também. João 1,18. Olha o que é que vai dizer para nós. João 1,18. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, conforme Mateus 11, 27 e João 1,18, a única forma de conhecer Deus Pai é através de Jesus Cristo. Quem nega, olha só, porque este Cristo, o Deus encarnado, quem nega ele, nunca vai conhecer Deus. Nunca. Porque Deus é Jesus encarnado. E para eu conhecer Deus, eu recebendo Jesus, eu conheço Deus. Porque eles dois são um. O Pai e o Filho. É um só. Vejamos. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem relacionamento com o Pai, com o Eterno. A gente passa a ser um. A gente passa a estar unido. E a gente usufrui da salvação, da graça, da misericórdia do Eterno Deus. Muitas pessoas desejam aproximar-se de Deus. Mas vamos ver qual é a única maneira de nos chegarmos a Deus a partir, do que está escrito em João 14, 6, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é o condutor, Ele que nos conduz à eternidade. Ele que vai nos levar à eternidade. Negar Ele é estar dizendo: eu não creio em eternidade.
eu não estarei no céu. E é perigoso para nós. Outro ponto, muitas pessoas acham que é suficiente acreditar em Deus. Então, eu acredito em Deus, é o suficiente e pronto. Mas vamos ver o que é que Tiago vai dizer. Tiago 2,19 e João 14,1. Tiago 2,19. Olha o que é que diz. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então não é só crer em Deus, não. Se crê em Deus, mas não crê no enviado de Deus, no Deus manifesto Jesus Cristo, então esta crença está igual dos demônios. Está igual aos dos demônios. E a gente tem que ser além. A nossa fé tem que ser além dos ímpios, além dos fariseus, além de todos os religiosos. Precisamos crer, e não só crer, praticar o que cremos, que é a palavra de Deus. Tá bem claro, irmãos? Tá dando para compreender? Eu estou usando uma linguagem bastante clara. Se não está dando, notifica aí no grupo. Pastor, eu não entendi essa parte aí, e eu vou estar te respondendo, tá bom? Tá de plantão para te responder, tá bom? Pastor, essa palavra aqui eu não entendi e tal. Eu procuro falar bem claro, estou falando pausado, não estou falando rápido, estou bem claro para que vocês possam compreender. Amém, irmãos? Vamos avançar. Então, conforme Tiago, não é suficiente só crer em Deus. Também em João 14,1, que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha para isso, irmão. Então, eu creio em Deus, mas Deus se manifestou em carne. Você crê também? Eu não acredito que Jesus é Deus, não. Eu acredito que Jesus é invenção. Então, a fé é nula. Então está quebrado, porque esse Cristo é a salvação manifesta para nós. Então, automaticamente, acreditar em Deus não é suficiente. Preciso crer no enviado, no Messias, no Salvador. Outro ponto, meus irmãos, segundo João 20, versículo 30 a 31. João, capítulo 20, isso, versículo 30 até o 31, que diz assim, Jesus, pois operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas a vida eterna. Pensa bem, se muitos escritos aqui já compôs esse livro tão imenso, imagina se fosse escrever todos os feitos de Jesus. Não caberia, não teria papel. Não é verdade? Não teria papel. Não ia ter tinta, não ia ter caneta, não ia ter espaço, irmão, no planeta. Não ia ter espaço no planeta para tantas obras e tantas palavras de Jesus Cristo. Então ele operou muito mais coisas do que os que estão escritos aqui. Coisa linda, né? Isso é poderoso. Isso não renova a tua fé? Isso não te enche de esperança? Então, conforme João 20, 30 até o 31, as Escrituras já nos revelam de certeza que Jesus Cristo, Ele é o Salvador e só Ele pode nos trazer a salvação. Espero que os irmãos tenham compreendido. Espero que esse estudo tenha sido bastante esclarecedor para os meus queridos irmãos e irmãs. E aí eu tenho algumas aplicações. Qual é a aplicação que a gente faz de tudo isto? Qual é a aplicação que a gente faz de tudo? Agora, diante desses todos esses testemunhos, que tal você pegar uma caneta, um papel e escrever com suas próprias palavras, né? Quem é Jesus? Você poderia escrever lá aí no grupo, aqui agora no grupo, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus?
Outra questão. Você já creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Você crê nele como seu Salvador de verdade? Que diferença faz para você crer em Jesus Cristo? Provoca alguma diferença? Que diferença faz crer? Será que faz alguma diferença crer em Jesus e não crer em Jesus? Responde para nós. Como você pode melhorar ainda mais seu conhecimento sobre Jesus? Como você pode melhorar ainda mais seu conhecimento sobre Jesus? Responde para nós. Mostre que você veio até esse ponto do estudo, que você valorizou o tempo que o seu pastor passou para gravar esta aula agora e disponibilizar para você, dar esse estudo com toda a simplicidade, com todo o amor, com todo o temor, levando o conhecimento puro, verdadeiro acerca de quem? De Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero ler com vocês Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo de número 12. 8 até o 12. Atos capítulo 4, versículo 8 até o 12, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, quando vai falar das curas que estava realizando, ele fala de propriedade, ele conhece Jesus, ele crê. Percebe o quanto a gente precisa estar embasado nas Escrituras? Percebe o quanto a gente precisa ler as Escrituras para a gente falar com propriedade desse Cristo? Está vendo que ser cristão é saber falar do Senhor Jesus com toda prioridade, com toda propriedade, com certeza. Não é aquela fé de boca, de lábios. Não é honrar de lábios, mas viver. E a prova que a gente vai estar vivendo é que no momento que a gente testemunhar de Jesus, falar de Jesus, as pessoas que nos ouvir vão perceber que a gente está falando com propriedade de alguém que a gente conhece. Se pedir para te falar da sua mãe, você sabe falar? Claro que você vivia próximo. Compreende? Só se pode falar de alguém com propriedade se vive próximo a ele. É por isso o cristão precisa viver um relacionamento de proximidade com o Senhor Jesus. É preciso permitir o Senhor Jesus ser Senhor da nossa vida mesmo, ser Senhor das nossas emoções, ser Senhor do corpo, da alma e do espírito, irmão. É preciso servir a Jesus sem reservas, estourar o pote, deixar o cântaro de lado e servi-lo de todo o coração, expressar a sua grandeza. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1,
Veja comigo. Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: o qual, 13 até o versículo 20. E com isto eu fecho a nossa escola bíblica. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus é o Senhor dos senhores. Que Deus abençoe a sua vida, que esse estudo tenha te trazido assim um vasto conhecimento. Vocês receberam um estudo profundo acerca de Jesus Cristo. Nós lemos textos básicos da fé que fundamentam quem é Jesus, qual o caráter de Jesus. E perceba também o que muda quando a gente passa a crer de verdade em Jesus. É uma mudança, e é uma mudança radical. Que o Espírito Santo provoque mudanças, transformação no seu coração e te leve a um profundo conhecimento de Jesus. Encerre esse estudo dizendo: eu quero conhecer Jesus. Põe esse propósito no seu coração: eu preciso conhecer Jesus mais e mais. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, agora eu quero orar com os meus irmãos, te louvar por esse estudo bíblico, agradecer porque até aqui o Senhor nos deu sabedoria para falar de Ti. Espírito Santo, que esse estudo produza vida, produza conhecimento. Ah, Senhor, que esse estudo produza crescimento. Que os meus irmãos cresçam em graça e em conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai querido, enche o nosso coração de fome de Te conhecer. Queremos, como Zaqueu, que ansioso, subiu até numa figueira. Muitos não entenderam, mas ele queria Te conhecer. E Te conheceu. Quantos caminharam quilômetros, porque o desejo era Te conhecer. E ao chegar perto de Ti, suas vidas foram mudadas. Nós temos Natanael, que quando conheceu o Senhor, mudou tudo. O Pedro, o Paulo, tantos que Te conheceram. Ah, Senhor, que haja o desejo profundo do meu irmão e da minha irmã, de Te conhecer, Senhor, e Te conhecendo, possam ter a certeza da salvação,
e se arrependam sinceramente dos seus pecados e creiam no Senhor para a salvação. Ó Deus, produza o desejo do batismo, produza neles o desejo de ler tua palavra, produza neles o desejo de orar, produza neles o desejo de ter um relacionamento estreito contigo, mais próximo, profundo contigo, ó Pai. Firma os teus servos, firma as tuas servas, em nome de Jesus, ó Pai. Fortaleça, dê graça, conceda, Pai, as bênçãos dos altos céus em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que o Senhor te firme, que o Senhor firme você nesta decisão maravilhosa de ficar com Ele, de servir a Ele. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.